Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal e a Receita Federal fizeram uma operação hoje em 5 cidades do estado de São Paulo contra fraudes em impostos que passam de R$1 bilhão. A apuração envolve os crimes de sonegação tributária, organização criminosa e lavagem de dinheiro. 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências, empresas e escritórios nas cidades de São Paulo, Osasco, Campos de Jordão, Sorocaba e Praia Grande. Embora todos esses endereços fiquem no estado de São Paulo, as fraudes ocorreram em 200 cidades de 22 estados, em todas as regiões do país. Segundo as investigações, os suspeitos movimentaram mais de R$1 bilhão. A quadrilha se apresentava como uma consultoria com sede em Hortolândia, no interior de São Paulo, e oferecia soluções para a redução da carga tributária de empresas. Para convencer as vítimas, os suspeitos diziam que as companhias tinham créditos do PIS/COFINS, que seriam suficientes para quitar os débitos. O que a organização criminosa fez? Ela utilizou esse tributo, esses 2 tributos, PIS/COFINS, que são tributos complexos, e elas procuram os empresários, e muitos desses empresários de boa fé acabam acreditando que têm direito àquele creditamento. A falsa consultoria oferecia a suposta solução tributária mediante a cobrança de 30% a 70% do valor dos impostos. Quando a Receita detectava o problema, aplicava a multa por fraude à empresa e fazia a representação fiscal para fins penais. A empresa vítima não conseguia receber o dinheiro de volta da falsa consultoria. Mais de 500 empresas caíram no golpe. R$90 milhões em bens e valores foram bloqueados. O líder da organização criminosa, esse assessor tributário, ele apresentou um padrão de vida e uma movimentação financeira completamente incompatível ali com os rendimentos declarados para a Receita Federal. Ninguém foi preso na operação de hoje. Veja agora outras notícias de hoje. Primeira turma do Supremo torna réus os irmãos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa pelos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Após críticas de Lula ao presidente do Banco Central, dólar volta a subir. 2 pessoas morrem vítimas de bala perdida durante tiroteio no Rio. Nível do Guaíba volta a subir e moradores estão com medo de novas inundações. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. O humorista Carlos Alberto da Silva, conhecido como Carlinhos Mendigo, foi preso hoje em São Paulo. Ele teve a prisão temporária decretada por não pagamento de pensão alimentícia. O comediante chegou à delegacia no começo da tarde. Prisão. Por causa do personagem que interpretou na TV, Carlos Alberto da Silva ficou conhecido como Carlinhos Mendigo. Ele foi detido por falta de pagamento de pensão alimentícia ao filho de 14 anos. A prisão aconteceu na manhã de hoje, na zona sul de São Paulo. O comediante estava foragido havia 2 anos, desde que um mandado de prisão temporária foi expedido contra ele no começo de 2022. A estimativa é de que a pensão devida seja de quase R$247 mil. Segundo a polícia, Carlinhos desafiava a justiça. Ele estava fazendo lives na internet, com acesso de inúmeras pessoas, e muitas pessoas sabiam que ele estava sendo procurado pela justiça. No fim do dia, Carlinhos Mendigo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito. Os advogados dele afirmaram que não vão comentar sobre o caso. Uma audiência de custódia deve ser realizada nesta quarta-feira. Segundo ele, informalmente, ele fala que ele não tem esses valores para pagar a pensão. Caso ele pague, ele pode ser libertado pela justiça. Uma câmera de monitoramento mostrou o momento em que o empresário Tiago de Souza agrediu e matou o idoso César Torresi na frente do neto, em Santos, no litoral paulista.
Apesar de distante, a câmera do prédio comercial registrou o momento do golpe. O agressor, de camisa mais escura, pula o canteiro e, com um chute, atinge violentamente o idoso, de camiseta branca. A vítima cai. Logo chegam resgate e viaturas da polícia. Essa é a única imagem do momento do crime no último dia 8. César Torrese, de 77 anos, teve 3 paradas cardíacas e morreu. Ele leva um golpe na região torácica, diferente da versão que o autor tinha dito, que foi um golpe no quadril. Ele não apenas se desequilibrou, houve ali impulso e a força. Tiago de Souza, de 39 anos, está preso e foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado. O promotor também pediu indenização aos herdeiros da vítima no valor de R$300 mil. A Justiça acatou a denúncia e negou o pedido da defesa de prisão domiciliar. Esta semana, uma nova testemunha procurou a delegacia para prestar depoimento. O homem relatou que passava pelo local e ouviu o forte barulho. Foi a queda do idoso no chão. Além de traumatismo craniano, a vítima também teve um edema no coração. Tiago deu o chute depois que seu César e o neto atravessaram a rua entre os carros. A vítima teria batido com a mão no capô do veículo do acusado, que se irritou e agrediu o idoso. Tiago é empresário, professor universitário e já tinha passagens pela polícia por estelionato, desacato e injúria racial. A defesa dele acredita que o caso foi de lesão corporal seguida de morte e não homicídio. A Polícia Civil e o Ministério Público fizeram hoje uma operação para investigar desvios milionários na Prefeitura de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. O empresário foi preso e é suspeito de ter envolvimento com a maior facção criminosa do estado. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em 6 cidades do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. O principal alvo foi preso. Marcos Antônio Nazaré, conhecido como Marquinho de Nicomedes. Segundo a polícia, o empresário era envolvido com traficantes da maior facção criminosa do Rio. Ele tinha um passado, sim, com antecedentes muito graves por tráfico de drogas, inclusive ligações com o então chefe do tráfico da comunidade da Rocinha, o NEM. O objetivo da operação é desarticular uma organização criminosa suspeita de desvio de verbas públicas da Prefeitura de Arraial do Cabo, na região dos Lagos. A denúncia inclui 19 pessoas, entre políticos, agentes públicos e um ex-vice-prefeito. De acordo com a investigação, entre 2018 e 2020, a organização criou empresas de fachada que ganharam licitações para realizar obras que nunca foram concluídas. Segundo o Ministério Público, o esquema deu um prejuízo de R$6,5 milhões à Prefeitura de Arraial do Cabo. Entre as fraudes estão 2 postos de saúde que não foram entregues. Os investigados foram denunciados por 6 crimes, como falsidade ideológica, corrupção e lavagem de dinheiro. O Jornal da Record não conseguiu contato com a defesa de Marcos Antônio, dono das empresas que conseguiram mais de 30 contratos com a Prefeitura de Arraial do Cabo. Esses contribuintes, eles ficaram sem aquelas obras tão importantes para a cidade, sem a construção do seu posto de saúde, sem a construção das suas escolas. Então, isso tudo é muito grave. Em menos de 24 horas, ao menos 5 pessoas foram atingidas por balas perdidas no Rio de Janeiro. 4 morreram. Entre elas, um homem e uma mulher baleados durante uma tentativa de assalto interrompida por policiais. As imagens de uma câmera de segurança mostram quando um carro se aproxima de uma moto parada. Criminosos armados com pistolas e fuzis descem e anunciam o assalto. Um policial, que está a poucos metros, se aproxima e reage. Começa o tiroteio e um dos assaltantes é baleado. O dono da moto, que prefere não se identificar, disse que aguardava uma colega de trabalho. No momento que eu desci da moto, como é uma moto pesada, eu joguei a moto no chão. A tentativa de assalto aconteceu no acesso à linha amarela, uma das principais vias expressas do Rio, na Zona Norte. José Carlos Miranda, de 64 anos, que estava dentro deste ônibus a caminho do trabalho, foi atingido por uma bala perdida e não resistiu. Débora Pires da Silva, de 27 anos, também foi atingida. Ela estava no ponto de ônibus e morreu no local.
um amor de menina, 27 anos, com uma filha de 7 meses, tá? Saindo de casa para ir trabalhar e aí de repente um tiroteio no meio da rua, porque a gente não pode mais andar no Rio de Janeiro, a gente não pode sair de casa, a gente sai, não sabe se vai voltar. A Delegacia de Homicídios assumiu as investigações e tenta identificar 2 assaltantes que conseguiram fugir. Só nas últimas 24 horas, pelo menos 5 pessoas foram atingidas por balas perdidas no Rio de Janeiro. 4 delas morreram. Na Zona Norte, um homem de 60 anos morreu depois de ser baleado na porta do bar onde trabalhava. Ele teria sido atingido durante um confronto entre policiais e traficantes. Outra vítima, de 24 anos, estava no Complexo do Alemão e chegou a ser socorrida pelos policiais, mas não resistiu. Uma menina de 5 anos está internada neste hospital depois de ser baleada dentro de casa. Foi durante uma tentativa de invasão de traficantes ao Morro da Mineira, na região central da cidade. Desde o início do ano, 52 pessoas foram vítimas de balas perdidas no Rio de Janeiro. Hoje, o governador falou sobre a violência no estado. A polícia está fazendo o que pode, continua fazendo o que pode. Nós continuaremos no combate duro e rigoroso, respeitando a lei, claro. Um incêndio de grandes proporções atingiu o galpão de uma indústria de autopeças em Barueri, na Grande São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou numa área de mata e se alastrou até o depósito da empresa. Cerca de 9 equipes foram acionadas para atender a ocorrência. As chamas já foram controladas e não há informações sobre feridos. As causas do incêndio serão investigadas. Chove há pelo menos um mês no litoral do Nordeste. Além dos temporais, tem alerta para mar agitado. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. O que é que provoca essa agitação no mar? Eu explico, Cris. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Um conhecido sistema meteorológico mantém os ventos bem intensos. O fenômeno é chamado de alta subtropical do Atlântico Sul. Localizado sobre o Oceano Atlântico, é um sistema onde os ventos giram no sentido anti-horário. Esse sistema está pertinho do litoral do Nordeste, puxando os ventos do mar em direção à costa. Esses ventos transportam umidade, provocam chuva e deixam o mar agitado, com ondas de até 2,5 metros de altura entre as cidades de Natal, no Rio Grande do Norte, e Aracaju, em Sergipe. As rajadas podem chegar aos 50 km por hora nesta quarta-feira. Essa agitação marítima se mantém até quinta-feira e pode atrapalhar a navegação de pequenas embarcações. Cris, Celso. Obrigada, Lid. Daqui a pouco, a Lid volta com a previsão do tempo para todo o Brasil. E uma nova frente de guerra, desta vez com o grupo terrorista Hezbollah, pode agravar a situação no Oriente Médio. Israel reagiu ao sobrevoo de um drone espião e o aumento das tensões na fronteira com o Líbano preocupa autoridades mundiais. O grupo terrorista Hezbollah divulgou hoje um vídeo supostamente gravado por drones em território israelense. As imagens mostram a cidade de Haifa, a cerca de 27 quilômetros da fronteira com o Líbano. A ação foi vista como uma ameaça. O ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, afirmou que o grupo seria destruído em caso de uma guerra. Os Estados Unidos enviaram um negociador ao Oriente Médio com o objetivo de tentar buscar um acordo para evitar uma guerra de proporções maiores. Ontem, Amos Hochstein participou de encontros aqui em Israel e hoje o enviado especial de Biden esteve no Líbano. Ele reforçou que existe uma via diplomática que deve ser considerada pelos dois lados. If the sides agree to it. No sul da faixa de Gaza, os combates seguem apesar do anúncio de pausas diárias para a entrada de ajuda humanitária. Bombardeios atingiram várias áreas de Rafah. O exército de Israel disse ter destruído metade das forças do Hamas na cidade. Um relatório aponta que comandantes militares de Israel já tinham sido alertados sobre um plano do Hamas de invadir o país semanas antes dos ataques de 7 de outubro. Ferramentas de inteligência artificial têm criado conteúdos que distorcem as informações sobre o Holocausto.
O alerta foi feito hoje pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. O relatório aponta que as informações falsas podem propagar o antissemitismo e ocultar as causas e consequências das atrocidades cometidas contra os judeus. A Unesco pede que as empresas de tecnologia adotem formas de impedir a criação de conteúdos que se baseiem em dados falsos, incorretos e preconceituosos. Veja ainda hoje, escolas da rede pública do Brasil recebem nota baixa em programa internacional de avaliação de estudantes. Justiça nega a revogação de prisão de empresário que atirou em carro blindado de casal. Ele deve se entregar amanhã. Em São Paulo, um projeto ajuda crianças e adolescentes a enxergar melhor. Depois de passar por exames, mais de 10 mil alunos da rede municipal de ensino já foram beneficiados com óculos. Tudo para ver os estudos e o futuro com mais nitidez. Há alguns anos, Pedro tem lugar marcado na classe. Tudo para conseguir enxergar o que a professora escreve na lousa. Eu tenho que ficar na primeira fileira, entendeu? É para melhorar assim, para se eu ficar no fundo eu não consigo ver. Primeiro, os estudantes passam por uma triagem para identificar o alcance visual. Em seguida, se for preciso, ganham os óculos. Nos últimos 8 meses, mais de 10 mil foram entregues gratuitamente aos alunos. Hoje, 22,9% das crianças que saem da escola é por falta de óculos. Quando a gente olha esse dado, a gente fala assim, a importância de criar um projeto focado em levar a saúde visual para dentro das escolas, que a gente fala, não adianta ter a melhor escola do mundo se a criança não enxerga. O objetivo do programa é melhorar o desempenho dos alunos e evitar a evasão escolar. Este ano, dos 50 mil alunos avaliados nas escolas municipais, mais de 11.200 apresentaram alguma alteração visual. Hoje mesmo, mais cedo, a gente atendeu uma criança que ela tem 4 graus de miopia, causa uma baixa de visão significativa, principalmente para longe, e uma criança que nunca passou no exame oftalmológico, não tem a oportunidade de usar um óculos, e no momento que a gente bota, que a criança consegue enxergar, ela falou assim, olha, pela primeira vez eu estou vendo nítido. Isso efetivamente vai ajudar lá no aprendizado dos alunos em sala de aula. A meta é que todos os estudantes entre 6 e 17 anos de idade da rede municipal de ensino passem por avaliações até o final de 2025. A expectativa é que sejam investidos nesse período cerca de 30 milhões de reais no programa. A gente está fazendo um programa, ampliamos esse programa a partir desse piloto para fazermos a consulta e os exames em 423 mil alunos na nossa rede municipal de ensino. Até o presente momento, nós fizemos 42 mil exames. Então é um projeto realmente amplo, necessário, importante, acho que exemplo, pioneiro no nosso país. O Guilherme, de 13 anos, descobriu durante os exames que tem 12 graus de miopia, o que é considerado muito alto. Agora, pela primeira vez, colocou os óculos e experimentou uma nova forma de ver. Não só a escola, mas o mundo inteiro. Estou enxergando muito bem agora. Como é? Estou enxergando muito bem agora. Antes eu enxergava meio embaçado com o olho fechadinho. Agora eu consigo ver muito bem. Os Estados Unidos enfrentam uma onda de calor extremo que facilita a propagação de incêndios florestais. No Novo México, mais de 5 mil moradores receberam ordem para abandonar a região atingida por focos de incêndio que estão fora de controle. A estimativa é de que as chamas tenham destruído 500 casas. Na Califórnia, colunas de fumaça também podem ser vistas de longe. Mais de 1.200 pessoas foram forçadas a deixar uma região perto da cidade de Los Angeles. O fogo atinge áreas urbanas onde dezenas de carros foram queimados. Vamos voltar a falar com a Lidiane Sayuri. Lid, até quando os americanos vão enfrentar essa onda de calor? Por enquanto, não há uma data definida, Cris. O Serviço Nacional de Meteorologia americano alerta que partes do centro-oeste até o nordeste dos Estados Unidos podem enfrentar a mais longa onda de calor já vista em décadas. Vários recordes de temperatura podem ser batidos ainda neste mês. A média entre os meses de junho a setembro é de 27, 28 graus. E nos próximos dias, os termômetros podem chegar até os 40 nas áreas mais atingidas.
Cris, Celso. Veja a seguir, o Supremo Tribunal Federal tornou réus envolvidos em assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela. E também... Nos estados do Norte e Nordeste, apresentam as maiores taxas de homicídio do país. Presidente Lula volta a criticar a atuação do presidente do Banco Central um dia antes do anúncio da taxa básica de juros. Segue foragido o empresário que atirou num carro após uma discussão na rodovia Castelo Branco, no interior de São Paulo. Este empresário e a esposa, que estava com ele no momento dos disparos, também devem se apresentar na delegacia. A arma do empresário, com a numeração raspada, foi encaminhada para a perícia no Instituto de Criminalística de São Paulo. Adriano Domingues da Costa permanece foragido. Ele disparou contra o carro blindado de um casal na rodovia Castelo Branco, interior de São Paulo. O empresário deve ser indiciado por dupla tentativa de homicídio e porte ilegal de arma. A tese da defesa é que Adriano percebeu que o veículo era blindado e atirou, porque sabia que ninguém se machucaria. É uma tese de defesa que, nesse momento, ela não é encarada como razoável pela Polícia Civil. Hoje, pela manhã, o secretário da Segurança Pública de São Paulo comentou o assunto. A gente lamenta muito, né, o caso de um indivíduo completamente desequilibrado. A nossa expectativa é que ele seja preso ou se entregue, ou ainda hoje ou nos próximos dias. O casal que estava no carro alvejado foi ouvido por videoconferência. Eles contaram que acompanharam o carro do empresário por cerca de 15 minutos por causa de uma batida. O advogado do atirador disse que ele irá se entregar nas próximas horas. A defesa tentou derrubar o pedido de prisão contra ele, mas a justiça manteve a decisão. Durante as buscas na casa da família, além do passaporte, um cofre foi apreendido e só será aberto na presença do empresário e da mulher dele. Mais de 600 mil brasileiros foram assassinados no país em 11 anos. Os estados do Nordeste e do Norte aparecem com as maiores taxas de homicídio. É na Bahia onde foi registrada a maior taxa de assassinatos por 100 mil habitantes em 2022. 45,1 homicídios. Na sequência, aparecem o Amazonas e o Amapá, no norte. As informações são do Atlas da Violência, divulgado hoje. Entre 2012 e 2022, 609 mil brasileiros foram assassinados. Em 2022, de cada 100 pessoas entre 15 e 29 anos que morreram, 34 foram vítimas de homicídio. Bahia e Rio de Janeiro lideram o ranking. O Rio de Janeiro é meio que um retrato do Brasil, né? Então a gente vê mortes violentas de negros, jovens, baixíssima escolaridade. A gente tem um processo de violência, no caso do Rio de Janeiro, processo histórico que vem com a atuação de pelo menos 3 facções criminosas que guerreavam entre si com a polícia, né? A violência contra a mulher também é preocupante. Em 11 anos, mais de 48 mil foram assassinadas. Em São Paulo, os casos de feminicídio diminuíram em mais de 40% entre 2012 e 2022, mas os números ainda são expressivos. Em 11 anos, foram 5.404 assassinatos de mulheres. E no último ano de pesquisa, houve um aumento de pouco mais de 9% no número de registros. De acordo com a coordenadora municipal de políticas para mulheres, o crescimento se deve ao período pós-pandemia. As mulheres acabam ficando isoladas, mas saindo do lugar da naturalização, elas têm a informação e elas denunciam. Então, eu entendo que o aumento das denúncias, dos casos, eles se dão principalmente por conta da informação que essas mulheres têm. Na capital paulista, as mulheres em situação de violência encontram acolhimento na Casa da Mulher Brasileira, onde são realizados 2.000 atendimentos por mês. Iniciativa fundamental para a redução do número de feminicídios. Não deixem de denunciar. Procure os serviços de atendimento especializado. Ligue no 156. Também é um canal seguro em que essas mulheres podem receber auxílio e orientação
para romper com o ciclo da violência. Um dia antes do anúncio da taxa básica de juros, o presidente Lula voltou a criticar a atuação do presidente do Banco Central. No mesmo dia em que começou a reunião do Comitê de Política Monetária para definir os juros, o presidente Lula voltou a reclamar da taxa Selic, atualmente em 10,5% ao ano. Não há previsão de cortes nessa reunião, segundo o mercado financeiro. Em uma rede social, Lula afirmou que se reuniu com presidentes de bancos do mundo todo e eles nunca estiveram tão otimistas em relação ao Brasil. E que o nosso país não necessita dessa taxa de juros tão proibitiva de investimento no setor produtivo. Lula disse ainda que Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, tem lado político e trabalha para prejudicar o país, o que repercutiu entre aliados. Lula tem sido pressionado pelo Ministério da Fazenda para que antecipe o anúncio de quem será o novo presidente do Banco Central. O mandato de Roberto Campos Neto vai terminar em dezembro deste ano. A equipe econômica do governo entende que a antecipação vai dar mais tempo ao indicado para se apresentar aos senadores, já que é o Senado que aprova o nome do chefe do Banco Central. Isso evitaria ainda o risco de entrar 2025 sem um nome à frente da instituição. Lula ainda não escolheu quem será o sucessor de Campos Neto, mas disse que quer uma pessoa que não se submeta a pressões do mercado. Procurado, Roberto Campos Neto não se manifestou sobre as declarações de Lula. Já o mercado reagiu. O dólar terminou o dia em alta de 0,22%, cotado a R$ 5,43, maior valor desde janeiro do ano passado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou agora à noite que o projeto com mudanças na legislação sobre o aborto vai ser votado somente no segundo semestre e que direitos garantidos serão mantidos. Nada irá retroagir nos direitos já garantidos e nada irá avançar que traga qualquer dano às mulheres. Nunca foi e nunca será tema de discussão de colégio de líderes qualquer uma dessas pautas. Apontar que a decisão da reunião da semana passada, como aconteceu, dessa semana, como acontece, é que o Colégio de Líderes, aqui presentes, deliberou também debater esse tema de maneira ampla no segundo semestre, com a formação de uma comissão representativa, que esta forma, o assodamento ou as perguntas não terão como fluir, porque nós só iremos tratar disso após o recesso. O governo americano anunciou uma nova medida que pode regularizar a situação de pelo menos 500 mil imigrantes no país. Em um evento na Casa Branca, o presidente Joe Biden afirmou que a medida tem apoio dos americanos. Cerca de 500 mil imigrantes poderão se beneficiar das novas regras. Eles estão ilegalmente no país, mas são casados com cidadãos americanos há mais de 10 anos. Com a lei, não poderão ser expulsos do país e vão ganhar o direito de trabalhar legalmente nos Estados Unidos. A medida ainda permite que os imigrantes solicitem residência permanente sem sair do país, eliminando um processo longo e evitando a separação da família. Cerca de 50 mil crianças também podem ser beneficiadas. Biden se elegeu com a promessa de tratamento mais humanitário para os imigrantes. Durante o mandato, 6 milhões de pessoas tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos. O presidente aumentou o número de detenções. Após o anúncio, que facilita a regularização de imigrantes, Biden recebeu críticas de adversários. A deputada republicana Marjorie Taylor Greene afirmou que a medida é uma forma de comprar votos. Já a assessoria de campanha do ex-presidente Donald Trump afirmou que a nova regra é um convite à imigração ilegal. O presidente da Rússia chegou hoje à Coreia do Norte para a primeira visita ao país em 24 anos. Vladimir Putin foi recebido pelo ditador norte-coreano Kim Jong-un. O líder russo prometeu reforçar os acordos comerciais
com a Coreia do Norte e apoiar o país contra os Estados Unidos. Durante a visita, ainda devem ser assinados acordos na área de defesa. O governo americano acredita que Putin esteja em busca de armas e munições para a guerra contra a Ucrânia. Veja a seguir, chuvas causam a elevação do nível do Guaíba e preocupam moradores de Porto Alegre. E veja também, família de idosa diz que ela não sabia que iria fazer procedimento de fenol com uma estudante. A primeira turma do STF tornou réus o deputado federal Chiquinho Brazão, o irmão dele e ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A decisão foi unânime. Os ministros Luiz Fux, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia seguiram o entendimento do relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, para aceitar a denúncia contra os 5 acusados no caso. Chiquinho Brazão é deputado federal pelo Rio de Janeiro, acusado de ser um dos mandantes do crime. Domingos Brazão, irmão de Chiquinho, é ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, também apontado como mandante do assassinato. Rivaldo Barbosa foi chefe da Polícia Civil do Rio e é acusado de atrapalhar as investigações do caso. Os outros envolvidos são Ronald Paulo Alves, major da Polícia Militar do Rio. Ele teria monitorado os movimentos de Marielle. E Robson Calixto Fonseca, ex-assessor de Domingos Brazão, acusado de ter fornecido a arma utilizada no assassinato. Moraes argumentou que a acusação levantou elementos sobre a existência da suposta organização criminosa e o uso de cargos públicos para atrapalhar a investigação. A investigação de obstrução e própria organização criminosa estão relacionados ao mandato de deputado federal. Não há possibilidade de obstruir se não houver poder de influência, se não houver a possibilidade de influenciar. Há a presença de justa causa para o recebimento da denúncia, porque a colaboração premiada foi corroborada por outros elementos probatórios que trazem os indícios suficientes de autoria necessários para esse momento de cognição sumária do recebimento da denúncia. Com a decisão dos ministros, o processo entra agora na fase de instrução, com coleta de provas, depoimentos de testemunhas e de todos os réus. Depois disso, as defesas e a Procuradoria-Geral da República apresentam as chamadas alegações finais, última fase antes do julgamento final. A mesma primeira turma do STF vai decidir se os acusados vão ser absolvidos ou condenados, com a definição das penas aplicáveis para cada possível crime que for comprovado. O delegado Rivaldo Barbosa não foi incluído na acusação de organização criminosa. Para a defesa do policial, uma demonstração de que ele não teve envolvimento no crime. É um ponto de confusão, né? Porque se declara a competência do STF em razão da organização e ele está fora, e com muito mais razão, o processo deveria descer para o Rio de Janeiro em relação a Rivaldo Barbosa. Os advogados dos irmãos Brazão questionaram o recebimento da denúncia com base na delação premiada do ex-policial militar Rony Lessa, autor dos disparos que mataram Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O relator e os ministros, de um modo geral, interpretaram os elementos de convicção de uma maneira divergente daquilo que a defesa considera. E vamos agora para a instrução, na perspectiva de fazer efetivamente essa prova e não temos dúvidas que vamos fazer. Os moradores de Porto Alegre estão em alerta depois que as chuvas do fim de semana causaram a elevação do Guaíba. Já faz 3 semanas que o Jefferson tenta retirar de dentro de casa tudo o que perdeu na enchente. No lado de fora tem uma montanha de lixo. Tudo que tu imagina ter dentro de casa foi tudo. Tudo. Móvel, televisão, geladeira, fogão, tudo. Dona Líria mora na vila há mais de 50 anos e agora vive numa casa vazia. Aqui eu já até me gripei, porque eu tô dormindo aqui dentro, né? Então é muito úmido, o cheiro é muito forte. A preocupação das autoridades aqui do estado muda toda vez que o nível dos rios da região diminui. Entre um alagamento e outro, o maior desafio passa a ser o de recolher toneladas e toneladas de entulhos, que se amontoam por várias cidades. Segundo o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Os níveis da água do Guaíba devem ultrapassar a cota de alerta até o fim dessa semana, o que pode deixar a situação ainda pior. Mas para esse professor do Instituto, existe a chance das cheias dos rios Taquari e Jacuí não acontecerem ao mesmo tempo. Os rios desaguam no Guaíba. Essa grande chuva, de novo, né, ela se apresenta um pouco mais localizada no Taquari, talvez, né, causando alguns transtornos ali no Taquari, mas não vai ter essa sincronia com o Jacuí, a princípio, a ponto de causar uma grande cheia no Guaíba de novo. Já se passaram 50 dias desde as chuvas que deixaram o estado debaixo d'água. Pelo menos 177 pessoas morreram. Quase 2.400.000 moradores foram afetados. Quem vive em Porto Alegre está com medo de uma nova cheia vinda do interior. Em 2 dias, o nível do Guaíba subiu 34 centímetros. O excesso de lixo nas ruas da capital deixa moradores ainda mais preocupados. A prefeitura afirma que já retirou 70.000 toneladas de resíduos da cidade. Olha, eu estou indo embora daqui. Eu estou indo embora, estou abandonando a minha casa, desistindo de ir embora, porque eu não nasci para viver no lixo. Em Brasília, o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, se encontrou com representantes da concessionária que administra o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, para discutir o restabelecimento das operações. Eles precisam de um prazo de 4 semanas para concluírem as análises técnicas que estão sendo feitas sobre as condições de segurança da pista e as condições dos demais equipamentos que foram atingidos pela enchente. No prazo de 4 semanas, nós teremos um diagnóstico definitivo sobre a situação do aeroporto. Vamos agora com a previsão do tempo com a Lidiane Sayuri. Lid, essa chuva frequente na cabeceira de alguns rios ali do Rio Grande do Sul vai afetar o nível do Guaíba, não é mesmo? Sim, Cris. Inclusive, algumas ilhas de Porto Alegre podem apresentar novos alagamentos nos próximos dias. Nada comparado ao que tivemos no início de maio. Nas últimas horas, a chuva ficou concentrada entre a região norte do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina. Em 12 horas, alguns municípios catarinenses registraram quase metade da água esperada para todo o mês de junho. Neste momento, vemos a frente fria estacionada sobre a região, formando mais nuvens carregadas. E amanhã tem previsão de novos temporais sobre os extremos do Brasil. Uma nova frente fria no oceano se aproxima do Rio Grande do Sul, provocando tempestades. Em toda a área destacada, chove forte. Em Porto Alegre, é alto o risco de alagamentos. Em Salvador e em Boa Vista, o alerta é para temporais e ventanias. Na área clara do mapa, dia ensolarado e com baixa umidade do ar. Amanhã à tarde faz até 28 graus em Curitiba. Em Vitória, máxima de 30. Em Goiânia e em Rio Branco, 33. Em Natal e em Belém, até 31. Apesar do amanhecer gelado na região sudeste, à tarde as temperaturas sobem rapidamente e tem alerta de baixa umidade do ar. O tempo seco e quente aumenta a poluição nos centros urbanos. Em São Paulo e em Belo Horizonte, o dia começa com apenas 14 graus e à tarde os termômetros marcam entre 27 e 28. No Rio de Janeiro faz até 33. Cuiabá, Teresina e Palmas lideram um calorão com pelo menos 34 graus. Momento de interatividade na previsão do tempo, hora do Tempo Delivery. O primeiro pedido é do Vinícius, de Blumenau, Santa Catarina. Oi, Vinícius, boa noite. Quarta-feira ensolarada e quente, com 29 graus. Na quinta e na sexta tem previsão de chuva passageira no fim do dia. Os termômetros marcam entre 25 e 26. A próxima participação é da Weslene, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Oi, Weslene. Amanhã chove fraco entre a tarde e a noite com máxima de 32. Na quinta faz até 31. Na sexta, tempo firme com 33 graus. Faça como eles e peça a previsão personalizada pelas redes sociais. Basta usar a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. A Polícia Federal investiga a transferência de um brasileiro que veio numa UTI aérea dos Estados Unidos para Belo Horizonte. A Polícia Federal não foi avisada. No Brasil, havia um mandado de prisão contra este homem. Por isso, ele está internado sob escolta policial.
O reencontro entre mãe e filho foi no hospital. Segundo a família, o Herbert de Paula Reis, de 29 anos, chegou ao Brasil debilitado. Olhei para a carinha dele assim, estava meio assim, mexendo, cansaço da viagem, né? Olhei assim, falei, leva ele lá para dentro primeiro. Leva ele lá para dentro primeiro, porque ele precisa de cuidados. E eles esperando fazer a ficha dele. Como é que a gente vai internar ele aqui? A gente não está sabendo de nada. O mineiro se mudou ilegalmente para os Estados Unidos em 2021 com a mulher e os filhos. Desde janeiro de 2022, o Herbert vive acamado. O cabeleireiro foi baleado no pescoço durante um assalto na Filadélfia, Pensilvânia. Os responsáveis pelo crime também são brasileiros. Um deles morreu, outros 2 fugiram. Apenas um foi identificado e preso. O Herbert teve fraturas na coluna e chegou a ficar em coma. Durante todo esse tempo, foi tratado no Thomas Jefferson University Hospital, um serviço particular e caro. Tive que pagar, tudo eu tive que pagar. O Herbert foi trazido para Belo Horizonte em uma UTI aérea, acompanhado por médicos americanos. Pousou no aeroporto de Confins no sábado à noite. Segundo a esposa dele, que permaneceu nos Estados Unidos com os filhos, o próprio hospital teria oferecido o transporte. Assim que chegou ao Brasil, o paciente recebeu voz de prisão porque tinha um mandado em aberto. A transferência não foi comunicada ao Hospital Mineiro, que deveria assumir o tratamento. O Herbert está internado há 3 dias, sob escolta policial, aqui no Hospital Estadual João 23, em Belo Horizonte. A Polícia Federal disse que vai abrir uma investigação sobre a transferência, porque o Núcleo de Cooperação Internacional, que deveria ter sido avisado em situações como essa, não teve conhecimento do caso. Segundo o hospital, o Herbert está tetraplégico, mas consciente, e tenta se comunicar verbalmente. O coração dói, por quê? Porque a gente está querendo mais ver eles bem, de saúde. Um menino de 9 anos morreu após sofrer um acidente durante um campeonato de motociclismo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Lorenzo Somaschini, de nacionalidade argentina, ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido e permaneceu internado até ontem, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu na última sexta-feira. Os organizadores do campeonato lamentaram a morte do piloto. Informações sobre o velório e o enterro não foram divulgadas. O Jornal da Record ouviu pela primeira vez a família da idosa que está internada em Curitiba após fazer um procedimento estético com uma estudante de biomedicina. Há 12 dias, a idosa, de 64 anos, está internada neste hospital de Curitiba. Ela teve queimaduras de 2º e 3º graus depois de fazer um peeling de fenol. A família diz que ela começou a sentir dores logo após o procedimento. É a dor da morte, ela disse, é a dor da morte. Ela fez o procedimento nesta clínica, que funciona em cima de um salão de beleza em uma galeria comercial no centro de Curitiba. A família diz que Pamela Rios se apresentou como biomédica, mas depois descobriu que ela não era formada. Era a doutora Pamela, sempre doutora Pamela. Extremamente enganado. A defesa de Pamela afirma que ela sempre deixou claro ainda ser estudante de biomedicina. Ela fez o curso de aplicação de fenol no Instituto em São Paulo. 2 dentistas ligadas ao Instituto devem ser ouvidas. O principal problema é que na apreensão feita pela polícia na semana passada, o nome de uma das dentistas aparece nos produtos que deveriam ser usados apenas por Pamela. Nós apreendemos 8 frascos no consultório dela aqui, todos indicando como se ela fosse a paciente dessa dentista de lá. No início do mês, o empresário Henrique Chagas morreu depois de fazer o mesmo procedimento. Natália de Freitas, que aplicou o produto, foi indiciada pela polícia por homicídio por dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Ela responde ao crime em liberdade. A idosa não corre risco de morte, mas não há previsão de alta. Ela se arrepende de ter feito o peeling de fenol. Hoje ela não tem forças para vir falar isso para vocês. Mas se ela tivesse forças, eu tenho certeza que ela ia falar, não faça, não vale a pena. O ranking internacional de educação divulgado hoje mostrou que mais da metade dos estudantes brasileiros tem baixo nível de criatividade em relação a outros países. O teste também apontou notas baixas em matemática. Das disciplinas da escola, a matemática é uma das mais importantes.
A maioria das coisas que você faz hoje em dia depende da matemática. Tipo, você vai no supermercado, você precisa daquilo, da matemática, né? A matemática foi um dos temas analisados pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. O PISA, na sigla em inglês, mostra um panorama da situação dos alunos da rede pública em 56 países. No Brasil, 10.798 jovens de quase 600 escolas municipais e estaduais fizeram o teste. Apenas 27% deles tiveram ao menos o nível de proficiência, que mede o domínio de conhecimento do estudante. Resultado bem abaixo da média de 69%, estabelecida pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Nos países com melhores índices, esse percentual foi de 85%. Entre todas as disciplinas avaliadas, os alunos brasileiros tiveram os piores resultados em matemática. Apenas 1% recebeu notas consideradas ideais, entre 5 e 6. O resultado mostrou ainda que 73% dos estudantes ficaram abaixo do nível mínimo, necessário para resolver problemas com números no dia a dia. O raciocínio lógico matemático, o foco, a concentração, acho que essas coisas ajudam muito o aluno a resolver os problemas, né? Não só da matemática, como problemas do dia a dia. O teste apontou que no Brasil, mais da metade dos estudantes de 15 anos registrou baixo nível de pensamento crítico para a resolução de problemas. No ranking dos países com melhores notas em criatividade estão Singapura, Coreia do Sul e Canadá. Entre os 56 países avaliados, o Brasil fez apenas 23 pontos. Aponta para a necessidade da escola se repensar. A escola não mais conteudista, mas uma escola que promova o desenvolvimento de habilidades e competências para que as crianças e jovens saibam viver no século XXI. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fique agora com o segundo episódio da série A Rainha da Pérsia. E logo depois de Gênesis tem informação da zona de risco em A Grande Conquista. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.